dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Oitavo ano, espero que essa videoaula te encontre bem. E hoje nós vamos falar sobre a independência do Brasil, tá? Esse fato divisor de águas do nosso passado. Bom, o que eu vou falar para você hoje está na página 128, 129 e 130 do seu livro, tá? E aí, obviamente, eu vou começar falando sobre o Dom Pedro I. O Dom Pedro I era filho do Dom João VI, tá? E ele vai ser, obviamente, o primeiro imperador do Brasil. O período que nós vivemos enquanto o Dom João VI estava aqui no Brasil era chamado de período joanino. Joanino porque o imperador era o Dom João. Tá? Então, no seu livro, onde aparecer lá, o período joanino, você já sabe que é do Dom João VI. Bom, o Dom João VI ele foi embora para Portugal com a corte portuguesa, com a sua esposa e tudo mais, foram embora em 1821. E o Dom Pedro I ficou aqui no Brasil como príncipe regente, ou seja, ele governava no lugar do rei que não estava aqui, logicamente. Tá? Só que a situação era bastante crítica nesse primeiro momento. Por quê? Porque havia diversos interesses políticos e econômicos em cima do Brasil. Então, eu vou te explicando. O pessoal de Portugal, os governantes de lá, a elite, os grandes comerciantes daquele lado do Atlântico, lá do outro lado do Atlântico, na Europa, eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. Aqui no Brasil, nós temos 3 grupos que faziam pressões políticas. E aí eu vou te explicar uma coisa sobre a política da época. Hoje em dia, todo mundo com mais de 16 anos tem direito de votar no Brasil. Então, quando a gente fala de eleitores hoje em dia, nós estamos falando basicamente da população brasileira inteira, né? Tirando as pessoas até 15 anos, que não tem 16 anos completo, todo mundo é eleitor aqui no Brasil, pode votar. Antigamente não era assim. Então, primeira coisa, as mulheres não votavam. Você vai falar, nossa, professor, que machista, muito. Então, metade da população brasileira já estava fora do jogo de cara por causa do sexo, do gênero. Tá? Além disso, os negros também não votavam. E isso, obviamente, excluía mais uma parcela gigantesca de homens negros que não votavam. Além disso, na prática, os analfabetos, os miseráveis também não votavam. Então, quem votava, quem participava das eleições aqui no Brasil, de fato, era 15, 20% da população. Então, desses grupos que eu vou falar agora, você entenda sempre classe média alta ou rico. Os pobres e tudo mais, esses não faziam parte do cenário político, do jogo político. Com raras exceções, tá? Mas é isso. Então, o primeiro grupo, que era o grupo que mandava realmente aqui no Brasil, era o grupo do Partido Brasileiro. O Partido Brasileiro era formado por ricos comerciantes brasileiros, por fazendeiros brasileiros, que nessa época é quem manda realmente no Brasil, tá? E esses sujeitos, o que eles querem? Então, quais eram os interesses deles? Quais eram as intenções deles? Eles queriam que o Brasil continuasse independente de Portugal, mas eles tinham um grande medo que o Brasil passasse por um processo de independência violento e os escravos ficassem livres. Então, o grande medo deles era que os escravos se libertassem, que a população exigisse reforma agrária, esse tipo de coisa, que para eles seria o caos. Então, eles queriam o Brasil independente, mas eles queriam continuar mandando, tá? Queriam que o Brasil continuasse com essa carinha que tinha antes, tá? Eles mandando e o resto obedecendo. O outro grupo, que era um grupo menor,
mas era importantíssimo ainda, era o grupo do Partido Português. Aqui no Brasil, no começo do século XIX, tinha um monte de portugueses, tá? Então, esse grupo queria que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal, que nós voltássemos a ser colonizados, recolonizados, tá? E que o Dom Pedro I ficasse governando aqui, mas obedecendo sempre ao pai dele, que estaria lá em Portugal, tá? E em algum momento ele voltaria para Portugal. Era o Partido Português. E existiam os liberais radicais. Tá? Esses radicais, que era o menor grupo, formado principalmente pela classe média alta, médicos, comerciantes, alguns professores da classe média e tudo mais, esse grupo queria uma reforma mais ampla aqui no Brasil. Eles queriam que o Brasil virasse uma república, ou seja, nós passássemos a ter um presidente, tá? E que rompêssemos, obviamente, totalmente com Portugal. Bom, mas aí o que aconteceu de fato nesse cenário político confuso? O Dom Pedro foi pressionado pelas elites portuguesas a voltar para Portugal. E ele fala que não. Ele fala que vai ficar no Brasil, ao famoso dia do fico. Em janeiro de 1822, ele fala: diga ao povo que eu fico. Ele fala: eu não vou voltar para Portugal. Por que ele fez isso, professor? Bom, as causas internas, o que passava no coraçãozinho do Dom Pedro I, ninguém sabe. Claro que não, né? Nem os historiadores. Inclusive tem uma foto muito legal aí dele, tem uma reconstituição facial de como seria a cara do Dom Pedro I. Você deve estar pensando enquanto olha a foto aí na página 128. Realmente não precisava ser bonito para ser príncipe, tá? Inclusive ele tem uma cara um pouco assustado nessa foto, na minha opinião. Bom, mas o que passava no coração dele? Passava o seguinte: se ele fosse embora aqui do Brasil, não ia ter mais conversa. A elite iria fazer o golpe de independência, ia proclamar a independência. Proclamar significa anunciar, declarar alguma coisa, tá? E iria ficar livre de Portugal. Então ele resolve ficar aqui para manter o Brasil sob o controle da família dele. Né? Afinal de contas, ele vai fazer a independência e vai continuar como príncipe aqui no Brasil. Aliás, ele vai ser o primeiro imperador do Brasil. E aí, uma das coisas para ele conquistar a elite brasileira, ganhar o apoio da elite brasileira, que estava muito desconfiada dele nesse momento, já que ele era português de nascimento, ele declara, tá, em texto escrito, lei, decreto, tudo direitinho, que se tropas portuguesas pusessem o pé aqui no Brasil, naquele momento, seriam consideradas inimigas. Tá? E aí você tem um problema muito sério, porque Portugal resolve usar força para continuar mandando no Brasil. Tá? E aí o que eles fazem, os portugueses? Eles reduzem o poder do príncipe regente, legalmente. Falam: ó, você não manda mais no Brasil. Tá? E aí, por conta disso, ele vai lá e declara a independência do Brasil. Um dos grandes mitos do passado do Brasil é que a independência do Brasil foi pacífica. E não foi. Tá? Não foi. Nós tivemos muitas batalhas. Tá? Nós não tivemos batalhas lá como os Estados Unidos, que duraram 4 ou 5 anos de batalhas, mas aqui no Brasil a gente teve mais de 1 ano de guerra para conseguir ficar independente de fato de Portugal. Onde foram as batalhas? Então, se você olhar aí no seu livro, na página 129, você tem um mapa, estou te mostrando o mapa aí, logicamente, tá? E você vai ver que as principais batalhas foram no Maranhão, tá? No Piauí e, obviamente, na Bahia. Na Bahia foi o último lugar a conseguir a independência, tá? Que a gente ficou livre das tropas portuguesas. E aí a população local se organizou e lutou contra os portugueses e contra os traidores, né? Porque as pessoas que estavam lutando a favor dos portugueses para a gente continuar sendo colônia, eu chamo de traidor, tá?
contra os portugueses e contra os traidores. E aí a gente conseguiu ficar livre. Uma batalha famosa que está aí no seu livro foi a Batalha de Genipapo. É chamado de Genipapo porque aconteceu nessa região, obviamente, na região de Genipapo. Um último fato importante da guerra, que é muito, muito, muito legal, tem a foto dela aí, o desenho, né, uma pintura, é da Maria Quitéria. Maria Quitéria foi uma grande mulher brasileira, da história nacional. A Maria Quitéria, ela queria participar da guerra, queria lutar pelo Brasil, só que isso não era aceito na época. Então ela fugiu da família dela, se disfarçou de homem e foi para a batalha como homem. E depois a descobriram. Tá? Só que como nesse tempo ela já tinha mostrado que ela era uma excelente soldado, uma grande tiradora, guerreira e tudo mais, o pelotão dela aceitou-a como mulher nos seus quadros e ficou tudo como estava. Tá? Se você está pensando na história do filme Mulan, é basicamente aquilo. A única coisa é o final que muda, obviamente. Afinal de contas, aqui no Brasil ela não iria morrer por causa disso. Ela poderia ter sido presa por causa disso. Tá? Mas não aconteceu nada de ruim com ela e ela virou um grande ícone do gênero feminino na história brasileira, né? Luta por igualdades. Bom, e para acabar a nossa aula, eu já sabia que seria uma aula longa mesmo, na página 130 está falando sobre negros e indígenas, o que mudou depois da independência. A independência foi no dia 7 de setembro de 1822, como você já sabe, um ano de guerra mais ou menos, como eu já te falei agora. E aí, o que muda na vida dos negros e dos indígenas? Infelizmente, nada. Os negros continuaram nas senzalas, os indígenas continuaram sendo exterminados, eles eram considerados uma subcultura que deveriam ser trazidos à civilização, segundo o pensamento da época. Então, o governo brasileiro aceitava livremente o extermínio de indígenas e aceitava também as diferenças raciais entre negros e brancos. Os negros vão ter que lutar muito para conseguir fazer a sua libertação, né? Que vai ser no final do século XIX. E os únicos negros que eram livres aqui no Brasil eram os negros alforriados. Ser alforriado quer dizer que você conseguiu comprar a sua liberdade de alguma forma. É o famoso negro forro. Tá? Mas esse negro forro, apesar dele ser livre, ele vai ficar sofrendo muitos preconceitos, muitos estigmas, vai ser xingado o tempo todo, tá? E obviamente nunca vai conseguir um emprego digno na sua vida simplesmente porque ele é negro, ele não vai ter nem chance de conseguir um bom emprego. Se você é negro, você entende, infelizmente, o que eu estou dizendo, porque aqui no Brasil o racismo, obviamente, continua. Bom, eu acho que é isso, tá? Estou morrendo de saudade de vocês, espero vê-los logo, mas principalmente eu espero vê-los muito bem. Beijão, até a próxima